Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. A nossa aula de hoje será uma continuação do reino das plantas. Nós vamos conhecer algumas características específicas das fanerógamas, vamos entender o que é uma planta fanerógama e o que é uma criptógama. Vamos também conhecer uma especialização desses vegetais que são as chamadas raízes, certo? Vamos lá, então, compreender essas características gerais. As plantas elas podem ser divididas em dois grupos, chamados de criptógamas e fanerógamas. As criptógamas são as espécies de plantas que têm as suas estruturas reprodutoras pouco visíveis. E os grupos que se encaixam nas criptógamas são as briófitas e as pteridófitas. Já as fanerógamas são as espécies de plantas que possuem estruturas reprodutoras mais visíveis. E como seus representantes, nós podemos falar das gimnospermas e angiospermas. Além disso, gente, nós precisamos falar também dessa importância da água para a reprodução. Vamos entender que a água ela vai ocasionar no processo de adaptação ou não por parte dos vegetais. Por exemplo, vamos observar aqui essa pergunta. Observe as figuras e identifique o que as algas, as briófitas e as pteridófitas têm em comum em relação à reprodução. Primeiro, dependência de luz solar e de oxigênio para se reproduzir, ou a segunda, dependência da água para se reproduzir. A resposta certa é dependência da água para se reproduzir. As briófitas e as pteridófitas, elas precisam da água para ocorrer a dispersão dessas estruturas para que elas consigam se reproduzir. Dessa forma, essas espécies de briófitas e pteridófitas, elas dependem diretamente da água para conseguir reproduzir. Já, por exemplo, algumas espécies de angiospermas, as espécies no geral de gimnospermas e angiospermas, elas não necessitam diretamente da água para se reproduzir. Elas possuem algumas certas especializações que auxiliam na captação de água do solo e fazem com que essa água seja transportada para diversas regiões desse vegetal. Então, a partir dessas raízes dos chamados vasos condutores. Vamos observar agora aqui essa pergunta. Agora responda. Mesmo sem precisar da água para a reprodução, como essas plantas sobreviveriam na Terra se para realizar fotossíntese, por exemplo, elas precisam de água? Primeiro, elas esperariam chover para realizar a fotossíntese. Segundo, elas desenvolveriam estruturas capazes de absorver a água que existe em abundância embaixo da terra e distribuí-la pelo corpo. A resposta correta é essa segunda. Então, esses tipos de espécies de vegetais, gimnospermas e angiospermas, desenvolveram algumas estruturas que podem captar essa água desse solo e outras estruturas chamadas de vasos condutores que conduzem essa água por toda a região da célula dessa árvore para que ela consiga realizar a chamada fotossíntese. Vamos falar agora das características gerais das gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas são denominadas dessa forma porque elas apresentam a semente nua, ou seja, uma semente que não possui fruto, não é protegida por um fruto. Por isso que elas são chamadas de gimnospermas. Essas gimnospermas elas apresentam raiz, caule, folhas, flores e sementes. E elas podem se dividir em 4 grupos. As chamadas coníferas, que são plantas de grande porte, uma das principais representantes das gimnospermas. Aqui na região do Brasil, elas são encontradas geralmente no sul do Brasil, certo? E as suas mais conhecidas representantes são os pinheiros, as sequoias e os ciprestes. As cicadófitas, que parecem pequenas palmeiras, ou seja, aqui nós já temos uma planta de pequeno porte, e algumas dessas espécies de cicadófitas elas são utilizadas como plantas ornamentais. As ginkófitas, onde seu único representante é a Ginkgo biloba, e a última, guinetófitas. Essas guinetófitas formam 3 grupos atualmente.
Alguns pesquisadores defendem a ideia de que a partir delas se desenvolveram as gimnospermas, ou seja, é como se fosse um elo de ligação do fator evolutivo, de onde essas gimnospermas se diferenciaram, formando outros tipos de vegetais denominados atualmente de angiospermas. Tá? As cicadófitas, as coníferas, elas possuem uma certa importância na construção civil, na indústria de móveis, produção de papel, obtenção de gomas também, resinas e essências aromáticas. Tá? Então, essas coníferas recebem um grande valor econômico também. Certo? Vamos falar agora, gente, do estróbilo. O que é o estróbilo? É uma estrutura reprodutiva das plantas que se apresenta em um aspecto grosseiro. Existe uma diferença entre o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Vamos observar aqui o estróbilo masculino. Nesse estróbilo masculino ocorre a produção de gametas, que são chamados grãos de pólen. Observem aí, o estróbilo das coníferas são diferentes dos estróbilos das cicadófitas. Já o estróbilo feminino é uma região onde se produz o gameta feminino, que é chamado de oosfera. E nessas coníferas, por exemplo, o estróbilo feminino é maior do que o masculino, já nas cicadófitas, o feminino é menor do que o masculino. Certo? Vamos falar agora da reprodução das gimnospermas e como ela ocorre. Vamos ver aqui um pequeno esquema de como ocorre essa reprodução. E como exemplo, nós vamos utilizar os pinheiros. Primeiro, nós vamos observar as partes reprodutivas dessas plantas, que são os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos. Tá? O estróbilo masculino ele vai se abrir e liberar os grãos de pólen. E esses grãos de pólen eles vão ser levados até o estróbilo feminino, na região do ovário, por meio do vento. Então, o vento ele vai ajudar nessa dispersão desses grãos de pólen que estavam presentes no estróbilo masculino. Observem aí, gente. Abertura do estróbilo e liberação dos grãos de pólen. Depois desse momento, quando o estróbilo chega até o estróbilo feminino, o grão de pólen germina formando um chamado tubo polínico, que vai conduzir o gameta masculino até a região onde está o óvulo, onde está presente o gameta feminino, a oosfera. Vamos observar aqui, gente, nesse processo, como ele acontece. Os grãos de pólen chegaram até o estróbilo feminino, vai ocorrer a formação do chamado tubo polínico, que vai conduzir até o óvulo onde estão localizadas as oosferas. Após a fecundação, surge um chamado zigoto. Esse zigoto desenvolve-se no embrião, que fica protegido por uma estrutura chamada de semente. Enquanto esse estróbilo está alojado, a semente ele passa a ser chamado de pinha. Olha só, o gameta masculino foi até a oosfera, que é o gameta feminino, e ocorreu a fecundação. A partir desse momento, ocorreu a formação da semente, e essa semente passou a ser chamada de pinha. Essa pinha, que era chamada de estróbilo, aumenta de tamanho e vai amadurecer, liberando uma semente que vai dar origem a uma nova conífera, ou seja, a um novo organismo. Depois que ele ficar em um ambiente favorável, vai desenvolver e crescer naquele ambiente, gerando um novo organismo. Vamos agora para uma pergunta rápida. Sabendo que as angiospermas são mais evoluídas que as gimnospermas, qual das duas imagens você acha que representa uma angiosperma? A imagem 1 ou a imagem 2? Vamos lá, gente. Pense um pouquinho aí e responda. A resposta correta é a imagem 2. Por que uma angiosperma? Porque apresenta fruto, ou seja, aquela semente ela não é mais desprovida, não é uma semente nua. Essa semente ela está protegida por uma estrutura chamada de fruto. Outra característica que é específica da gimnosperma é a formação do endosperma, que é uma estrutura que vai auxiliar na nutrição da semente, tá? Dessa planta.
Vamos fazer uma pequena fixação aqui para nós darmos prosseguimento ao nosso conteúdo. Vamos enumerar uma coluna de acordo com a outra. Plantas que possuem sementes e não produzem frutos. São as chamadas gimnospermas. Estrutura que tem a função de conduzir o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. São os chamados tubos polínicos. Órgãos reprodutores das gimnospermas. Esses órgãos reprodutores são chamados estróbilos. Apresentam um envoltório resistente que abriga as estruturas que formam os gametas masculinos. São chamados grãos de pólen. Vamos observar aqui. Correto, resposta correta. Vamos falar agora das angiospermas. Como nós vimos, essas espécies de plantas, elas são as únicas espécies vegetais que apresentam frutos, ou seja, sementes que são protegidas por fruto. Além disso, elas apresentam também uma estrutura especializada para a reprodução, que são as chamadas flores. Então, além desse fruto, elas apresentam flor, apresentam raiz, caule e folha. Essas são as características gerais das angiospermas. As angiospermas, elas podem ser divididas também de acordo com dois grupos, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas são caracterizadas dessa forma porque as suas características principais, a semente, ela apresenta apenas um cotilédone. O que é o cotilédone? Observa aqui nessa semente, olha só, essa região marcada aqui, grifada, apontada aqui por essa seta, é chamada de cotilédone. E essa semente, ela apresenta apenas um cotilédone. Por isso, ela é chamada de monocotiledônea. Já as eudicotiledôneas são sementes que apresentam dois cotilédones. Observem aqui nessa semente que eu tenho dois cotilédones. Por isso que elas são chamadas de eudicotiledôneas. Vamos falar agora da reprodução das angiospermas. Como nós vimos anteriormente, as angiospermas são o único grupo de vegetais que apresentam flores. E essa reprodução ela é baseada nessas estruturas reprodutivas que são as flores. De modo geral, existem as partes femininas e as partes masculinas dessas flores. Tá? As flores que têm a região masculina, existe uma região chamada de estame que vai produzir os chamados grãos de pólen, que são os gametas masculinos. E esses grãos de pólen serão conduzidos até a região onde estão os gametas femininos, que é o chamado ovário. Como ocorre essa transmissão, a transmissão desse pólen, desse grão de pólen, até a parte feminina? Esse processo vai ocorrer a partir dos polinizadores, que são alguns insetos, como, por exemplo, abelhas. Esses polinizadores eles vão levar esses grãos de pólen até a região feminina da flor, onde vai conter o ovário. E a partir da união desses desses grãos de pólen, que é essa parte masculina, com o óvulo, que é a região feminina da planta, vai ocorrer a fecundação. Esse processo, gente, nós vamos observar mais aprofundadamente quando nós formos falar de flor, tá? Nós vamos conhecer todas as estruturas das flores, mas esse é um objetivo na nossa próxima aula. Então, essa vai ser a pequena parte que nós vamos falar sobre a reprodução das angiospermas. Agora nós vamos falar sobre as raízes. As raízes, elas são estruturas adaptativas dos vegetais que permitiram que esses vegetais conseguissem viver longe da água. A partir dessa estrutura chamada de raiz, esses vegetais conseguem captar sais minerais do solo e também conseguem captar água desse solo. Vamos observar aqui o vídeo. Observem que nesse vídeo nós conseguimos observar que a raiz ela está captando algumas substâncias do solo. Ela vai captar sais minerais, vai captar água, e além disso ela também está relacionada com a fixação desse vegetal no solo.
certo? Então, a partir de agora, nós vamos conhecer algumas partes dessas raízes e vamos conhecer também que existem algumas raízes especializadas. Vamos começar aqui falando da chamada zona suberosa. O que é essa zona? É uma zona onde partem as chamadas raízes laterais, conhecidas também como raízes secundárias, que vão auxiliar na fixação desse vegetal no solo, aumentando a superfície de contato. Nós sabemos que quanto maior a área, maior a superfície de contato. Então, se eu tenho mais raízes, eu tenho uma maior área para captar sais minerais e água. Zona pilífera é uma zona onde tem vários pelos absorventes que vão auxiliar na melhor absorção de água e sais minerais do solo. Além desse tipo, dessa parte, nós também temos a chamada zona lisa, que é uma zona onde nós temos vários tipos de células que estão relacionadas com o crescimento dessa raiz. Por último, a chamada coifa é uma zona de proteção das células da ponta da raiz. Essa coifa, nós temos essas chamadas células que têm essa capacidade de multiplicação, de divisão celular, ou seja, de crescimento dessa raiz. Existem ainda alguns tipos básicos de raízes. Esses tipos básicos podem ser divididos em dois: pivotantes e fasciculadas. As pivotantes são aqueles tipos de raízes chamadas de raízes axiais, de onde de uma raiz central, de uma raiz principal, irá originar outras novas raízes, chamadas de raízes secundárias. Esses tipos de raízes, chamadas de raízes pivotantes, são comuns em, em dicotiledôneos. Já as fasciculadas são raízes que são mais frequentes em monocotiledôneas. Dessas raízes, existem vários conjuntos de raízes que vão partir de um único ponto do caule. Tá? E por isso essas raízes fasciculadas elas são chamadas também de raízes de cabeleira, justamente por conta desse conjunto de raízes. Além desses tipos de raízes, nós podemos também classificar essas raízes de acordo com as suas especializações, certo? Por quê? Como assim especializações? Existem diversos tipos de vegetais. O reino das plantas apresenta uma enorme biodiversidade, uma riqueza de espécies. E dessa forma, existem espécies aquáticas, espécies que vivem em ambientes argilosos, existem espécies que vivem no cerrado. Então, para cada tipo de planta, existe um tipo de raiz que vai ser especializada na obtenção da água e dos sais minerais e na fixação dessa planta. Vamos começar falando sobre as raízes aquáticas. Essas raízes aquáticas têm como função principal captar da água os sais minerais. E essas raízes, elas também têm a coifa bem desenvolvida, que vai permitir uma maior proteção dessa raiz contra animais aquáticos, por exemplo. Existem também as chamadas raízes adventícias. Essas raízes adventícias, delas saem do caule, partem do caule, alguns ramos que mergulham no solo, aumentando essa fixação. Observem aqui nessas imagens que nós temos várias raízes partindo do próprio caule na região externa ao solo. Tá? Essas são as chamadas raízes adventícias. Existem aquelas chamadas raízes sugadoras, que são específicas de plantas parasitas. Um exemplo de planta parasita que apresenta esse tipo de raiz sugadora é a chamada erva de passarinho. Essa erva de passarinho apresenta essa raiz que vai se fixar em um outro vegetal, em um hospedeiro, que vai retirar nutrientes para que ele consiga realizar a fotossíntese. Tá? E essas espécies são chamadas de espécies parasitas justamente porque elas retiram nutrientes de outras espécies de vegetais, prejudicando esses vegetais. Existem as chamadas raízes tabulares. Essas raízes tabulares elas são achatadas como tábuas, por isso que recebem esse nome, e auxiliam na fixação desse vegetal no solo. E também existem algumas regiões chamadas de poros, que vão auxiliar na absorção de gás oxigênio da atmosfera. E esses tipos de raízes são encontrados em plantas
de grande porte, tá? Então, elas vão auxiliar na fixação dessas árvores de grande porte. Existem também as chamadas raízes escoras, que são raízes comuns nos manguezais. Elas vão aumentar a área de fixação dessa planta nessa região, justamente porque o solo não é um solo muito fixo, é um solo mais movediço. Então, por essas questões, essas raízes vão auxiliar melhor na fixação dessas plantas nesse determinado ambiente. Existem também as chamadas raízes tuberosas, que são raízes que contêm reservas de substâncias nutritivas que vão auxiliar no crescimento dessa planta. E esses tipos de raízes são muito utilizados na alimentação, como, por exemplo, a cenoura. Para finalizar, existem também as chamadas raízes respiratórias, que também são conhecidas como raízes pneumáticas, que vão auxiliar essas plantas, por exemplo, na captação de oxigênio devido à escassez de oxigênio nessa água, tá? Então, essa é um tipo de especialização que vai auxiliar no desenvolvimento melhor dessa planta. Gente, então era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe a mensagem de vocês lá nos comentários, mandem mensagem no grupo de WhatsApp ou mandem mensagem no e-mail da escola, tá? Qualquer coisa eu vou responder para vocês em algum desses meios de comunicação, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais e fiquem com Deus.